Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Henrique, do canal História para Todos. Estou aqui para dar mais um conteúdo de história, dando continuação ao nosso conteúdo do Império Romano, civilização romana. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre o Império Bizantino. Carlos, Império Bizantino? O que é isso? Que nome é esse? Calminha. O que a gente precisa entender primeiramente é o quê? Perto de Roma ser invadida pelos povos bárbaros germânicos para gerar sua queda do império, o que aconteceu antes disso, no reinado de Constantino, houve o quê? A divisão do Império Romano. Ou seja, teve uma parte do Império Romano do Oriente e uma parte do Império Romano do Ocidente. Carlos, o que você quer dizer com isso, Carlos? Quero dizer o quê? Que a parte do Império Romano do Oriente se localizava na cidade de Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, e eu vou explicar por que surgiu esse nome de Istambul para essa cidade, mudaram o nome para Istambul. E a outra parte a outra parte que é a parte do Ocidente, a capital atual era Roma mesmo. Então, ou seja, o Império Romano se dividiu em duas partes, uma parte do Oriente e uma parte do Ocidente. A parte do Oriente, que a capital era Constantinopla, perto dessa região de Constantinopla tinha uma região que era chamada Bizâncio. Então, os romanos, a parte do Império Romano que foi para essa cidade, para essa parte, foram conhecidos pela história como o Império Bizantino. Então, é por isso, é daí da onde vem o Império Bizantino, tá bom? Então, gente, com relação ao Império Bizantino, você vai me perguntar, tá, Carlos, mas como foi a organização de lá? Como é que foi a política de lá? Quem liderava lá? Quem governava lá? Lá tinha um principal imperador que foi chamado Justiniano. Ele subiu ao trono em 527 e morreu em 565. Ele, durante o seu reinado, ele deixou o Império Romano numa grande soberania, num grande esplendor. Ou seja, o Império Romano tinha uma grande, quer dizer, o Império Bizantino tinha uma grande potência na época do governo de Justiniano. Por quê? Além disso, ele mantinha o que? A sua unidade, a unidade do império. Então ele fazia de tudo para que os povos bizantinos se unissem. E além disso também, ele tinha uma boa administração política, ele tinha uma boa administração do governo. A sua mulher, que era chamada Teodora, ela exerceu uma grande influência nessa administração do império, pois ela apoiava também, ela ajudava ele nas administrações políticas e sociais do Império Bizantino. E ela determinava decisões que também eram tomadas por ele, decisões relacionadas ao cargo do governo, ao cargo do império, ao cargo dele, as leis que eram propostas. Agora, falando de leis, Justiniano organizou 3 leis durante a época de seu governo. Você precisa anotar isso, porque alguém pode te perguntar, pode te perguntar na faculdade, pode te perguntar na escola, você precisa saber disso. Quais são essas 3 leis, Carlos? Primeira coisa, primeira lei, lei do digesto. O que é a lei do digesto? É um documento de direito que é voltado para o povo romano, para o povo ter o direito também. Então era um conjunto de leis, de constituições. Isso era o digesto. Agora, as institutas, elas eram o quê? Princípios do direito romano. Então, por exemplo, tinha lá as leis que eram instituídas para o direito dos romanos, dos povos bizantinos naquela época. Então, essa lei servia, tanto essa lei, quanto a lei do digesto, quanto as institutas, serviam para o direito do povo bizantino. Agora, a terceira lei é o Código de Justiniano. É o código que abrangia muitas coisas, abrangia muitas regras para o governo e abrangia também vários aspectos
aspectos para a estrutura política do governo, leis, ordens que eram estabelecidas por Justiniano. Bom, gente, tranquilo até aí, vocês conseguiram entender, né? Tranquilo. Agora, depois do governo de Justiniano, nós temos o quê? A economia, religião e a cultura romana. Calma, eu vou te explicar tudinho, calma aí. Religião. Vamos falar o seguinte. Constantinopla, ela era uma cidade que era repleta de economias, repleta de culturas, repleta de muitos eventos, repleta de muitas coisas que ajudavam no desenvolvimento, no seu desenvolvimento. E a principal delas era a religião. O Justiniano, ele queria usar a religião para fazer o quê? Unir os povos daquela época, para eles terem a noção de terem uma crença e para eles se unirem, porque o objetivo dele era se unir, era unir os povos. Aí, além disso, o que nós temos também? Durante esse período de religião, foi montada a Catedral de Santa Sofia. A Catedral de Santa Sofia, ela é o quê? Ela é um monumento arquitetônico bizantino que tinha como principal objetivo expressar a fé cristã. Então, ou seja, ela expressava a fé cristã. O cristianismo começou a predominar naquela época. Então, o que eles queriam fazer? Expandir essa crença, expandir a fé cristã. Fazer com que os outros acreditem, com que os povos acreditem no cristianismo. Aí, com isso, então, o cristianismo começou a predominar, começou a fazer parte daquele momento, e tinham, porém, eles não adoravam a nenhuma imagem, a nenhuma idolatria e a nenhum ídolo. Eles não adoravam imagens, mas eles adoravam somente a Deus, segundo a crença deles. Por quê, Carlos? Porque as imagens para eles representavam o quê? Movimentos de destruição, movimento de destruição que era conhecido como iconoclastia. Então, ou seja, essa iconoclastia, segundo a crença deles, poderia gerar movimentos de destruição, e não era isso que eles queriam. Por isso que eles não aceitavam imagens de adoração. Bom, aí com o passar do tempo, o que começou a surgir? Começou a surgir os povos monofisitas, que começaram a fazer o quê? Questionar acerca das pregações do clero que seguia o Papa de Roma. Por quê? Eles questionavam tudo, porque eles não concordavam com o que era pregado na religião cristã daquela época do Império Bizantino. Então, o que aconteceu? Eles tendo esses questionamentos, começou a surgir o quê? Heresias. Eles começaram a montar o quê? Heresias. E como todos nós sabemos que heresia é tudo aquilo ao contrário do que se prega. Então, ou seja, eles começaram a pregar coisas contrárias da religião cristã tradicional. Com esse questionamento surgiu a heresia e, além disso, houve uma certa divisão entre o poder do Papa e do Imperador. Por quê? Porque até naquela época o imperador ele era o chefe da igreja, ele podia também governar a igreja, liderar a igreja, porque era uma igreja da região dele. Só que a partir disso começou a surgir o Papa, e houve uma divisão entre os dois poderes, o do Papa e do Imperador. Então, chegando um certo momento, chegou o Papa com o Imperador, falou assim: Imperador, vamos resolver assim o seguinte então. Eu vou fazer assim o seguinte, já que está tendo divisão entre os nossos poderes por causa dessas heresias, por causa do que está acontecendo, vou fazer assim o seguinte. Como eu sou Papa, governo, também tenho que liderar a igreja de Roma, vou fazer assim o seguinte, eu vou me montar a minha cristandade, na parte ocidental de Roma. E eu vou governar ali, liderar a parte ocidental de Roma e ter minha igreja ali. E o governador, o imperador, de mesma forma falou: já que eu estou liderando aqui essa parte oriental de Roma, eu vou montar minha cristandade oriental aqui também. Então, ou seja,
divisão de poderes, o Papa de um outro lado, o Imperador de outro. Esse fato de divisão de poderes, anota aí também, foi chamado de Cisma do Oriente. Ou seja, Cisma do Oriente foi a divisão que teve entre o poder do Papa e do Imperador por causa das grandes heresias que eram pregadas na época do Império Bizantino. Pessoal, tranquilo até aí? Está tranquilo, né? Então agora, vamos falar agora sobre a cultura bizantina. A cultura bizantina, ela recebeu uma certa influência da cultura helenística. Ou seja, eles começaram a manter fortes relações com os povos árabes, eles usavam o grego como um idioma oficial, eles aprendiam grego, e além disso, eles também vivenciaram a invasão persa e o assédio árabe também. Bom, agora essa cultura, ela também foi muito forte naquela época. Além de sofrer grande influência, ela também foi bastante forte e bastante importante para a época do Império Bizantino. Agora, além da cultura, nós temos a economia. A economia basicamente era baseada na agricultura, atividades agrícolas, como todos já sabem, como outras civilizações também têm. Ela era baseada também no comércio de escravos. Como, Carlos? Você falou isso mesmo para mim? Sim, comércio de escravos. Os escravos também serviam como mercadoria na maioria das civilizações também. Os escravos, além de serem utilizados para trabalho, eles também eram utilizados para mercadoria. E eles usavam os escravos para gerarem suas economias também. Além disso, eles também faziam moeda como economia. A moeda, ela basicamente tinha o modelo dela, redondo, e tinha o desenho do imperador que governava ali. Então, por exemplo, quem estava governando ali era o imperador Justiniano, então tinha uma moeda com o desenho do Justiniano ali. Então era assim que acontecia. Com cada governo de imperador, eles faziam o desenho dele na moeda. Isso era o principal. Além disso, também tínhamos o comércio físico e também comércio físico que era feito em vendas na sociedade em si, e o comércio marítimo. Gente, se está tendo comércio marítimo, há enorme possibilidade de eles terem também fortes relações com outros povos, conversarem, se comunicarem com outros povos, conhecerem outros povos. E foi isso que aconteceu. Eles mantiveram fortes relações com a China, com a Ásia e com outros países também. Então, o comércio ele era físico e também era marítimo. Agora, gente, nós temos também um outro ponto. Qual ponto é esse? A queda do Império Bizantino. Carlos, você vem falar agora sobre mim para isso, a queda do Império Bizantino? Depois de tudo que eu vi agora, você vem me falar da queda do Império? Sim, infelizmente teve quedas. Por qual motivo? Motivo por queda de condições financeiras. Então, seja, com essa queda de condições financeiras que começou a surgir a partir do século VI, os bizantinos sofreram um longo período de decadência. E além do mais, gente, vou fazer uma pergunta. O Justiniano morreu em 565. Vocês acham que o quê? A economia deles vai melhorar ou vai piorar? Lógico que vai piorar. Então, com a morte de Constantino em 565, e as economias, as dificuldades começaram a crescer, eles se tornaram alvos de grandes retomadas expansionistas. E além disso, sem contar que os povos árabes e búlgaros e outros povos também que podiam existir naquela época, que podem existir, tentaram de tudo para invadir Constantinopla. Por quê? Porque Constantinopla ela era dividida por uma muralha. Então eles fazem de tudo para ultrapassar aquela muralha e invadir aquela cidade. E além disso, as cidades italianas começaram a ter um certo predomínio financeiro. Esse predomínio aí
decaiu mais ainda o Império Bizantino. Aí com isso, então, no ano de 1453, que nós conhecemos, o que aconteceu? Maomé II, com seus fortes canhões e seu exército, destrói as muralhas de Constantinopla. Aí com isso os povos invasores entram e esses povos invasores fazem de Constantinopla a sua capital. E com isso então eles mudam o nome de Constantinopla para Istambul. Agora, Carlos, fica uma pergunta. Carlos, tá. Eles invadiram, você falou que eles invadiram, certo? Mas eles mataram os que estavam ali? Não há fatos sobre isso, não há pesquisa sobre isso. Mas com certeza, se esses povos invadiram, podem ter matado os bizantinos. Ou alguma parte desses bizantinos deve ter fugido para outros locais. Mas não se há um fato ainda disso ainda. Então, gente, essa foi a nossa videoaula, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus. E só para avisar uma coisa, gente, agora eu vou gravar daqui uns minutos depois. Eu vou fazer uma gravação comentando de algumas questões dos vestibulares sobre o assunto de hoje. E outra coisa, eu também vou fazer um vídeo, que já que está chegando já o Enem 2019, estão estudantes aí ansiosos pelo Enem 2019, né? Estão nervosos, estão sem saber o que fazer, né? Eu vou dar umas dicas, os conselhos pessoais, eu vou dar, pessoais de estudo também, de como se organizar. E espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Espero que eu ajude vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema do Império Bizantino, outros temas que eu comentei na minha antiga videoaula, vocês podem comentar aqui, colocar nos comentários, falar comigo pelo WhatsApp, falar comigo pelo Instagram, pelo Facebook. Eu estou disposto aí para ajudar vocês, tá bom? E, gente, uma pergunta. Eu falei quase tudo do Império Bizantino. Agora, o que só falta? Sociedade bizantina e arte bizantina. Carlos, por que você não falou ainda? Calma, é um tema bem grande para ser estudado. É um tema grande para ser estudado. Na próxima semana, na sexta-feira que vem, eu estarei falando sobre sociedade bizantina e arte bizantina, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz.